Nós estamos de volta com o programa Brasil Cristão e este programa está falando hoje, o nosso tema central do programa hoje é o Bom Pastor. Que tema maravilhoso, né? Como a gente se sente bem quando fecha os olhos assim e imagina Jesus, o Bom Pastor. Eu tenho certeza que você sente o seu coração mais aquecido quando falamos do Bom Pastor. E eu quero convidar vocês, já chegaram participações, já chegaram respostas à nossa pergunta de hoje. Você se sente assim, amparado, cuidado pelo Bom Pastor? Se você não se sente também, mande a sua participação para a gente, porque nós vamos colocar na oração o seu nome com toda certeza, porque Jesus ama a todos e Ele é o bom pastor para todos, tá bom? Vamos ver quem está no segundo mural dos sócios de hoje, que nos ajuda a fazer possível esse programa estar no ar? Hoje recebemos a foto do senhor Valdeci Garcia e da neta Annelise. Eles são de Pedra Preta, no Mato Grosso. Que alegria tê-los em nosso time de evangelizadores. Com a colaboração de cada sócio, conseguimos levar a palavra de Deus a todos. Seu Valdeci, muito obrigada por mandar essa foto com a sua netinha tão linda, Annelise. E a gente vê que é tão verdade que a fé, o amor a Deus passa de geração em geração, né? Muito obrigada mesmo, e a gente viu isso pela sua fotografia aí, que a gente publicou para as pessoas saberem quem patrocina esta rede de televisão, essa obra, Associação do Senhor Jesus, é o senhor e a Annelise, né? E um abraço para todos do Mato Grosso aí, quantos sócios, quanta gente boa, todos os que nos sintonizam também do Mato Grosso. Obrigada, viu? E estamos recebendo aqui, Padre Quevedo, olha, São João do Paraíso, Minas Gerais, Campinas, respondendo a pergunta que a gente fez, viu, Padre Quevedo? Amália da Silva Melo, por exemplo, de Campinas, disse assim, a gente perguntou se você se sente amparado, cuidado pelo bom pastor. Ela disse, o bom pastor, eu sou uma ovelha muito bem cuidada. E eu também sou cuidadosa, cuido de toda a minha família. Então, obrigada pela sua resposta, viu? E a Anísia Pereira da Rocha disse assim, sim, o bom pastor tem cuidado de mim e dos meus familiares. Tenho um irmão que morou na rua durante 20 anos e hoje ele aceitou ajuda. E há 2 anos mora comigo e minha família. Bonito. Bonito isso, né, padre? Então, muito obrigada aí por vocês partilharem conosco essa experiência de vida com o bom pastor, né? Padre Quevedo, o senhor deve ter muita história para contar para a gente, muita história para contar, né? Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho de algo que eu sei da vida do senhor e que é, assim, a gente fica tão feliz em saber disso. O senhor conhece o nosso Papa Francisco ou o Padre Bergoglio? Desde jovem, né? Há tantos anos o senhor tem uma relação de amizade com ele e não encerrou essa amizade porque ele foi nomeado Papa, né? Certamente. Conta pra gente, padre. Sim. O Papa é um pouquinho mais velho que eu. É de 1936. Eu nasci no ano 39. Recém-ordenado Papa, eu fui a Buenos Aires. Para conhecer Buenos Aires, a desculpa era uma ordenação diaconal de companheiros, mas queria conhecer a cidade. E o Papa me recebeu muito bem na casa de São Miguel. Ele não era padre ainda? Sim, sim. Já era padre? Recém-ordenado. Eu é que não era padre ainda. O senhor não era padre e ele já era padre? Isso. E me acolheu muito bem. Ficamos uma noite conversando, jovens. Me disse que tinha que ir à Espanha para terminar a formação, na chamada terceira provação. Eu dei o endereço da minha família. E ele passou 1 ano na Espanha frequentando
a minha família. Com isso, me escrevia, nos carteamos. Nunca cheguei a morar com ele, mas sempre que ele vinha ao Brasil, me avisava. Quando eu, alguma vez, fui a Buenos Aires, também o avisava. Criamos aí uma relação de amizade. Uma relação de amizade. Por ser jesuíta também, né? Também. E quando fizeram Papa, já como arcebispo de Buenos Aires, já tinha um nome. Mas quando fizeram Papa, eu escrevi para ele uma carta de correio comum. E a carta demorou 3 meses em chegar à mão dele, porque a correspondência do Papa agora é diferente. É imensa. Mas ao dia seguinte de chegar a minha carta a ele, me ligou por telefone e me disse: "Soy Bergoglio, ontem recebi a sua carta." De modo que, e me deu um e-mail, quando quisesse entrar em contato com ele não tem e-mail, mas é um e-mail de um secretário dele, Fabián Pedacchio. Quando eu o incomodo muito pouco, mas quando quero entrar em contato com o Papa, basta mandar um e-mail e ele responde. Eu digo que este Papa, ser amigo do Papa, não tem mérito, porque o Papa é amigo de todo mundo e ele quer aproximar-se de todo mundo, é uma pessoa muito cordial, como se vê nas atuações públicas dele. Mas eu acho tão lindo esse Papa, e é como o senhor disse, né? Nós estávamos falando, o rezar por padres santos, padres que vivem, e ele mesmo na sua frase já expressa isso que a gente percebe, né? Mas ele disse uma frase também alusiva a esse nosso tema de hoje, padre, que o padre tem que ter, o pastor tem que ter o cheiro da ovelha, né? Sim. O que ele quis dizer com isso, padre Quevedo? Sim. Que o padre não deve ser um homem distante. O padre gostaria de estar sempre perto, especialmente daquelas pessoas mais sofridas, dos doentes, dos pobres, dos desenganados, os que têm as pessoas mais vulneráveis. O Papa Bergoglio tem uma sensibilidade humana muito grande e ele seleciona, ao contrário do que a maioria das pessoas tendem a fazer seleção para aqueles que são mais importantes. Ele seleciona as pessoas buscando as mais pobres, as mais necessitadas. Se vê também na escolha dos países que está visitando. Ele não visitou até agora grandes países, visita os países mais pobres, quer aproximar-se daquele que precisa mais do consolo. Isto é próprio dele. Já quando era arcebispo de Buenos Aires, ele gostava muito de ir às villas miséria, que são as villas, são as favelas, os lugares mais carentes. Mais carentes, os mais né? pobres. Essa é a escolha de Jesus, né? É a escola evangélica. Nós vamos ver então um trechinho da onde o Papa esteve nesse final de semana, daqui a pouquinho a gente vai ver, para comprovar tudo isso que a gente está falando aqui, né? Padre Quevedo, e o senhor disse que trouxe aí algo também para... Sim. É esse livro que o senhor escreveu sobre o Papa, né? Sim. Escrevi um livro para... Era a Jornada Mundial da Juventude. Queria dar a conhecer o Papa Francisco para os jovens. Esta é a 4ª edição, que é diferente. A primeira edição tinha apenas a foto dele na capa, e nesta edição quis colocar o batizado que o Papa fez do meu primeiro sobrinho neto. Tenho uma sobrinha lá. Ele batizou o seu sobrinhinho neto aí, essa capa, essa foto. Esta foto, na Capela Sistina, um dia da festa do batismo de Jesus. É costume o Papa batizar filhos de funcionários, mas o bonito é que quando meu irmão e minha cunhada escreveram para ele, perguntando se aceitaria batizar, ele disse: tenho esta celebração do batismo, e se não é bom para vocês esta data, me digam, porque podemos negociar outra. De modo que o Papa é acessível, estava disposto a mudar a data se fosse mais conveniente para o meu irmão. Isso é próprio dele. Realmente é tão bom quando a gente vê pessoas que vivem o que falam, né, padre? Coerência. Essa coerência é maravilhosa, né? Então, nós estamos falando de Jesus, que é o bom pastor, né? O bom pastor que é Jesus,
e como ele deixa a sua marca nos pastores da nossa igreja também, né, Padre Quevedo? Sim. É próprio do Papa Francisco não querer chamar a atenção para ele. Recém-feito Papa, levantaram uma estátua dele na frente da Catedral de Buenos Aires. Ele se enterou, mandou tirar. Ele repete sempre, quando o povo diz Francisco, Francisco, ele repete, não, vocês têm que dizer Jesus, Jesus. Jesus. Vamos ver então, como eu tinha prometido, esse vídeo do fim de semana do Papa. Vamos ver onde ele esteve. Durante o voo para a ilha de Lesbos, Papa Francisco relembrou que esta é uma das piores catástrofes humanitárias do nosso tempo e disse que esta é a viagem mais triste que ele já fez. É um viaggio triste. Noi andiamo a incontrare la catastrofe umanitaria più grande dopo la Seconda Guerra Mondiale. A situação dos refugiados na fronteira europeia é dramática. Escaparam da guerra, mas os governos os estão expulsando sem qualquer ajuda. Papa Francisco foi recebido pelo primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras. O Papa agradeceu pela generosidade com os refugiados. O patriarca de Constantinopla e arcebispo de Atenas e toda a Grécia também aguardava o Papa. Com eles, Papa Francisco foi transportado em um ônibus para Moria, o campo dos refugiados, o lugar onde os migrantes chegam e não podem sair livremente. O campo acolhe aproximadamente 2.500 pessoas que esperam por resposta do governo à solicitação de asilo. O Papa ouviu a história deles e os consolou, enquanto ouvia, por mais de 1 hora, as tragédias que as pessoas contavam a ele. Lá o Papa saudou os órfãos, crianças entre 8 e 16 anos que deixaram tudo para trás. Depois, o Papa e o Patriarca de Constantinopla saudaram muitas famílias. O pontífice elogiou a humanidade do patriarca ortodoxo, que dava doces às crianças. Muitos diziam somente seu país de origem: Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque e principalmente a Síria. A maioria era muçulmana, mas havia também cristãos e iázides. Este homem mostrou ao Papa as feridas da guerra e apresentou seu bebê, nascido há 15 dias na costa da Turquia. Estes contam que vieram de uma cidade síria tomada pelo grupo Estado Islâmico. Eles estão preocupados pelo destino dos pais que ficaram para trás. Esta família do Iraque pediu ajuda porque a filha tem câncer de pele e precisa com urgência de cuidados médicos. Foi uma visita cheia de emoção. Father, please bless me. Please bless me because I'm Christian. Hallelujah. 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 Oh, Jesus, thank you. Thank you, God. Thank you. Quello che posso fare lo farò. Ditemi quello che posso fare e io cercherò di farlo. Speriamo che il mondo si faccia attento a queste situazioni di bisogno tragico e veramente disperato e risponda in modo degno della nostra comune umanità. Os 3 líderes religiosos assinaram em conjunto uma declaração em que pedem que os governos ponham todos os meios necessários para assegurar que os indivíduos e comunidades, incluindo os cristãos, permaneçam em sua pátria e desfrutem dos direitos fundamentais para viverem em paz e segurança. Depois disso, o Papa e os demais líderes religiosos aceitaram o convite para almoçar junto com os refugiados. Há que responder a que diz que estava abandonada por Deus. Verdadeiramente é sentir ou trazer em si o cheiro da ovelha, né, Padre Quevedo? É isso que a gente estava comentando e é isso que você viu agora. E pelo que a gente entendeu também, o Papa levou 12 dessas pessoas para lá, para onde ele vive, né, para o Vaticano. Como foi isso, Padre Quevedo?
É conhecido o problema dos refugiados. Países pobres, países em guerra, se sai deles e querem entrar nos países ricos, que são os E há países muita da Europa. morte, muita desgraça, tragédias, né? E a Europa está se fechando. Também o ligam com a questão do terrorismo. Então, agora, essa ilha de Lesbos parecem campos de concentração, são campos de refugiados. A Alemanha, que era o país predilecto dos refugiados, se fecha. Os países ricos se fecham, então Grécia passa para a Turquia. A ilha de Lesbos parece que pertence à Grécia, não? E o Papa a Igreja tem se manifestado no sentido de que todos os países devem fazer o possível para acolher em boas condições os refugiados que possam. Como sinal, como um exemplo, ele quis levar 3 famílias para Roma, para o Vaticano. Foi apenas um símbolo, mas um símbolo bonito. De alguém que está agindo como bom pastor, né? Um pastor que foi buscar a ovelha, foi em busca da ovelha. Padre, como nós pedimos, as pessoas estão respondendo as perguntas, inclusive questões para o senhor responder aqui, viu? Com prazer. Eu agradeço as participações, a gente sempre fica muito feliz com as participações de vocês, porque fazem com que o programa fique mais enriquecido com a graça de Deus, porque vocês são a voz de Deus também, né? Maria da Paz Bernardes Alves, de Campo Formoso, na Bahia. Eu agradeço aos nossos telespectadores da Bahia, principalmente a Dona Maria da Paz, que disse: o nosso Deus cuida de cada um de nós. Lindo, né? Maria José Bertazoli Fernandes, de Campinas, disse que quer agradecer a Deus pela graça que ela recebeu hoje. Então, esse bom pastor agiu na vida da Dona Maria José hoje. Também temos aqui a Roseni Marinato, de Vitória, lá no Espírito Santo, Padre Quevedo, que disse o seguinte: sinto a presença do bom pastor em minha vida sempre. É ele quem me guia e direciona no caminho da luz, da paz e da misericórdia, não só a mim, mas a toda a minha família. Quem também mandou por e-mail a sua mensagem foi o Elzimar. Ele disse que queria pedir oração porque está se sentindo... Elzimar. Eu quero pedir oração porque estou me sentindo abandonada. Estou com problema de saúde, fui mandada embora do meu emprego, perdi a vontade de tudo, não tenho fé, perdi esperança, tenho muita solidão. Me ajudem por misericórdia. A Elzimar, padre, está precisando de uma palavra porque não se sente acolhida pelo bom pastor. Sim. E é tocante, me toca o que esta pessoa diz. E eu gostaria de poder transmitir para ela a certeza de que está abandonada pelos homens, mas não por Deus. Nós podemos queixar-nos dos outros, das pessoas, tantas, quem perde o emprego, quem é abandonada pelo marido, é um sentimento muito natural. Mas Deus está do lado dela, é um tema clássico. O que fazia Deus quando os judeus eram exterminados nos campos de concentração nazistas? A resposta clássica é: o Deus de Israel, Yahvé, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, estava do lado dos sofredores. Que tenha certeza que este sentir-se abandonado é natural, tem motivos humanos para sentir-se assim. No entanto, Deus está do lado dele. E esta vida breve em que vivemos, e nem sempre boa, esta vida passa, enquanto que o abraço do Pai, na vida eterna, todos nós podemos ter a certeza de que Ele nos recebe de mãos e de braços abertos. Isto é o que nos mostrou ao tornar-se homem em Jesus e ao morrer como Jesus morreu. Abandonado também, aparentemente abandonado por todos,
Mas Jesus é a prova que temos de que Deus está do lado daquele que sofre. Elzimar, então essa palavra para você, viu, minha querida? E não se esqueça que nós vamos rezar também por você, colocando a sua intenção no altar durante 100 missas. Não se sinta abandonada, viu? E penso que essas palavras do Senhor também foram muito importantes para o José Antônio de Oliveira, de Guaxupé, em Minas Gerais, porque ele disse que nesse momento está se sentindo abandonado por Deus, vai à igreja, faz oração e os problemas a cada dia pioram. Então, sinta-se abraçado por nós. Mas fala alguma coisinha para o seu José Antônio também, Padre Quevedo, por favor? Sim. O nome José Antônio de Oliveira me toca, porque tive um colega, José Antônio Neto de Oliveira, um colega muito querido. José Antônio, você está vivendo, como muitos brasileiros, um momento difícil. Estamos numa situação nacional, seja do ponto de vista econômico, que é básico, e do ponto de vista político, de incerteza. Precisamos, nestes momentos, precisamos conservar a esperança, precisamos não deixar-nos levar pelo abatimento. Da nossa parte, conservar o mais possível a confiança e fazer certamente o possível para, da sua parte, para melhorar a situação. Porque há um ditado espanhol que diz: a Deus rogando e com o maço dando. De modo que temos que pôr os meios. Da sua parte, você tem que fazer o possível para melhorar a sua situação, mas não perder nunca a confiança em Deus. Então, José Antônio, essa palavra para você, meu amigo, e nós vamos também rezar por você, viu? Tem uma pessoa aqui, padre, que não quis se identificar, mas eu penso que esta pergunta dela traduz a situação que ela está vivendo e que faz com que ela não se sinta tão confortável junto ao bom pastor, né? Gostaria de saber, quando uma pessoa é casada na igreja e divorciada por motivos de traição, se ela pode se casar novamente. Que ela não tem clara a resposta sobre esse assunto. Sim. O sínodo dos bispos que acaba de ser realizado em Roma tratou deste assunto. Até o Papa diz que não era só este assunto do sínodo. O sínodo tratava da família e os problemas da família são mais amplos que esse problema concreto. Mas esse problema criou muita expectativa. Se esperava, alguns esperavam, que o Papa pudesse dar luz verde para que aquele que casou em segundas núpcias, divorciado, volta a casar pelo civil, pudesse aproximar-se da comunhão. O sínodo não respondeu diretamente. O sínodo disse que certamente ninguém é excluído. A igreja não exclui ninguém. Pelo contrário, convida, mesmo pessoas em segundo casamento, as convida para que continuem participando da igreja. Quanto à decisão de comungar ou não comungar, precisa, segundo o sínodo, fazer discernimento e deixa uma margem de liberdade ao bispo e ao pároco local, para que, conhecendo a situação, possam dar uma resposta pastoral e não apenas uma lei. Este Papa não quer que tenhamos uma lei igual para todos e se aplica de uma maneira mecânica. Não. O Papa deseja que se conheça a situação da pessoa e que a pessoa se sinta acolhida e apoiada pela igreja. A igreja não é só de santos. É uma igreja de santos, de pecadores e de gente que anda no meio. E cada ovelha tem o amor especial do pastor, né? Então, nós estamos hoje falando sobre esse assunto, o bom pastor, que é nosso Senhor. E você, comigo, estamos ouvindo hoje, com tanta alegria, com tanto amor aqui, o Padre Quevedo, jesuíta, que está aqui conosco. Nós vamos para um breve intervalo, não esqueça, tem sorteio agora no último bloco do programa. Liga, manda a sua participação, que você concorre ao CD Olha Pra Mim no finalzinho. A gente já volta. Vamos ver.
Neste mês de abril, confira o testemunho ilustrado da nossa amiga, a senhora Regina. Com a fé na poderosa novena das mãos ensanguentadas de Jesus, ficou curada de pedra nos rins.